está de fora. O principal para Deus é o conteúdo. Você não compra uma Coca-Cola por causa do rótulo do nome Coca-Cola. Porque o mais importante não é a embalagem. O mais importante é o conteúdo que está dentro. Porque de repente nesta manhã nós chegamos maltrapilhos nesta reunião. De repente nós chegamos e as pessoas olharam para nós, mas o fulano, a fulana está aqui, vai tomar a ceia desse jeito. Mas Deus, Ele nos vê, Ele nos olha dessa forma que nós somos. E nesta manhã, o tema do segundo elo das aparências enganam, é que o Senhor vai nos pedir para nós não olharmos para a aparência. Porque somente Deus, Ele nos conhece. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Abra sua Bíblia comigo. As crianças já estão abençoadas, viu? Pode ir lá para a igreja da criança. Vocês vão estar participando da Santa Ceia lá. Já está tudo preparado para vocês. Capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel. Eu quero que no lugar de Samuel aí, você vai colocar o seu nome, eu vou colocar o meu nome. Vamos lá? Porém o Senhor disse a... Mais forte. Porém o Senhor disse a Jadir: não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, nem para a roupa. Porque o Senhor não vê. O Senhor não vê como o homem vê. Quantos homens e mulheres tem aqui? Nesta manhã Deus está olhando de uma forma diferente. Mas as pessoas, não importa. Logicamente nós precisamos zelar pela nossa aparência. Se nós temos condições. Mas não é a principal coisa. Muitas vezes as pessoas, irmãos, têm cuidado mais da aparência do que do caráter, do que do coração. Mas nessa manhã, nessa série, as aparências enganam. Deus está querendo mostrar para nós que de repente o problema não está naquilo que nós estamos olhando e vendo. De repente o problema está nos nossos olhos, da forma, da maneira que nós estamos olhando e vendo. E nesta manhã, Deus quer nos alertar para que nós possamos estar vendo o que Ele vê. O que Ele vê. Porque daqui a pouco nós vamos estar pegando pão. Daqui a pouquinho nós vamos estar tomando o cálice. E o Senhor quer que quando nós peguemos, o Senhor quer que nós enxergamos não um pão, mas o corpo de Cristo. O Senhor quer que nós possamos ver e enxergar não um suco de uva, mas que nós possamos estar vendo, enxergando como Deus, o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário.
corpo que foi entregue. O tema da palavra desta manhã é: Deus não vê como o homem vê. E nós precisamos descobrir, irmãos, como Deus nos vê. Deus não me vê eu porque sou o pastor de vocês. Deus não vê eu como superior a vocês. Porque eu também sou pecador e careço da graça e da misericórdia de Deus. Eu também erro, eu também peco. Mas o problema, de repente, nós somos juiz dos outros. Nós fazemos pré-julgamentos e nos achamos superior. Achamos que Deus nos ama mais do que os outros. Mas Deus não vê como o homem vê. Porque às vezes nós somos enganados pelos nossos olhos, pelas aparências. Quantas vezes nós nos enganamos, olhamos para alguém e descobrimos que não era aquilo que nós estávamos pensando. Quantas vezes nós olhamos para algumas coisas e nós descobrimos que nós estávamos enganados, porque não era aquilo que nós estávamos pensando. Foi o que aconteceu aqui com Samuel. Mas nessa manhã, eu quero estar falando a respeito de dois personagens que andaram durante 3 anos ao lado daquele que não tinha pecado, do lado daquele que não errou, mas que as pessoas olhavam para ele e falavam que ele tinha demônios. Olhava para Jesus e dizia que ele era filho de Belzebu. Olhava para Jesus e dizia que ele era um falsário, que ele era um pilantra, que ele era um picareta, que ele era um charlatão. Mas Deus, quando olhava para Jesus, ele dizia: este é o meu filho amado. Porque as aparências se enganam. Hoje eu quero estar falando a respeito de Pedro e Judas. Se nós formos olhar a palavra de Deus, se nós formos olhar no Evangelho, irmãos, nós vamos ver que, aparentemente, Pedro tinha mais possibilidade de trair Jesus do que Judas. Se nós formos olhar no Evangelho, Pedro dá mais furo, dá mais mancada com Jesus do que Judas. E quando a gente lê o Evangelho, eu não entendia. Eu falei: nossa, mas como é que um camarada desse pode ser discípulo? Agora eu quero que os meninos aí me ajudem bem rápido aí para nós, os versículos aqui, tá bom? Em Mateus, em Lucas capítulo 4, versículo 38, acontece algo. A Bíblia fala que a sogra de Pedro estava doente. Se está alguém doente, ou seja, ora pela pessoa, ou não é? Mas era alguém que não tinha fé. Ele manda chamar Jesus. E era um discípulo. E levantando-se Jesus, da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão aqui é Simão Pedro. Estava o quê? Vai lá e ora por ela. Em Mateus capítulo 26, versículo 51,
A Bíblia fala que quando eles chegam ali, no Getsêmani, os soldados chegam para prender Jesus. Ele arranca a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Olha só. Porque se nós formos analisar, irmãos, a gente vai falar: esse camarada não é de Deus. Esse sujeito é violento. Esse sujeito, a qualquer momento ele vai abandonar Jesus. Jesus teve muito trabalho com Pedro. Quem sabe a sogra de doente: ô Pedro, por que você não orou? Por que você não usou a sua fé? Quem sabe agora Jesus ali repreende Pedro: olha, Pedro, guarda essa espada, coloca na bainha. Porque com quem fere com a espada também vai ser ferido. Em Mateus capítulo 14, versículo 28, ele duvida de Jesus. Ele duvida. Jesus estava andando sobre as águas, já era noite, madrugada, e ele então, todo mundo fica calado, todo mundo fica quieto, com medo. E Jesus fala: olha, não tenham medo, sou eu, Jesus. E ele duvida, irmão. Ah, se é mesmo o Senhor, eu não acredito, se é mesmo o Senhor, me dê uma prova. Irmãos, que discípulo é esse? Que pessoa é essa? Que só dá trabalho. Até então Judas não aparecia, Judas não falava nada. E se nós formos olhar, se você for olhar o currículo de um e de outro, você vai ver que diante dos discípulos, Judas era o mais sábio, Judas era o mais inteligente, Judas era a cabeça pensante, Judas era o tesoureiro de Jesus. Judas, ele tinha estudo. Judas, ele tinha posição. Mateus capítulo 26, versículo 69. Fala aqui, irmãos, mais um furo de Pedro. Ele nega Jesus. Ele nega Jesus 1, 2, 3. Ah, você estava com ele, você andava com ele, você tem a aparência dele. Não. Então, olhando para esses fatos, eu vejo que Judas dá sinal que ele não chegaria na reta final. A qualquer momento ele vai abandonar o barco, a qualquer momento ele vai abandonar Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 35. Ele mente para Jesus, ele foi covarde. E Jesus sabia disso. Ele disse: Senhor, eu morro por causa do Senhor. Pode me matar, mas eu não abandono o Senhor, não. Olha só. A aparência se engana.
Judas deu mais trabalho para Jesus do que Judas. Aparentemente Judas estava quietinho, tudo organizado. Ele foi covarde. Eu não conheço. A Bíblia fala que ele chegou a xingar as pessoas. E saía. E ia embora. No Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 3. Ele vai trabalhar. E ele volta desanimado, volta xingando, volta praguejando. Porque aquela noite ele não pesca nenhum peixe. Eu penso que os seus amigos viram Pedro xingando, Pedro praguejando. Porque ele desobedece ao Senhor. O Senhor fala para ele ir pregar a palavra, e ele vai fazer outra coisa. Mas louvado seja Deus que o Senhor não vê como o homem vê. Se fosse eu, o pastor de Pedro, eu já tinha falado: olha, dá a linha, sai fora, você está dando trabalho demais, meu irmão. Você não serve, você não presta para ser um discípulo. Você é teimoso, você é violento. Mateus capítulo 16, versículo 7. No terceiro dia da ressurreição de Jesus, o anjo aparece para aquelas mulheres. E diz para elas: vá e diga para os meus discípulos. 16. Essa que eu marquei errado aqui. É Mateus mesmo. Então, no dia da ressurreição, as mulheres chegam ali, as mulheres vão ali, e o anjo aparece para elas e diz: olha, vão e diga para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Eu verei eles. 28:7. Obrigado pela ajuda. Então, está vendo como é que o pastor também erra? Não é só você não. As aparências se enganam. Então olha só o que Jesus disse. Olha, e depois imediatamente dizei a quem, irmãos? Olha, diz para o povo. Diz para os meus discípulos que já ressuscitei dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós. E aí Jesus fala: olha, fala para Pedro. Aí tem a tradução que fala e para Pedro. Tem alguma tradução aí que fala para Pedro? O versículo 7. Na tradução que eu li fala: diz para Pedro. Fala para os discípulos, mas aqui ele cita: diz também para Pedro. Fala também para ele. Jesus não lembra de Judas. Parece que Judas era arrumadinho, era todo certinho. Mas os furos
que Judas deu, eu marquei aqui. Naquele dia que aquela mulher entra ali naquela casa e derrama aquele perfume caro sobre Jesus, um dos furos de Judas foi: mas ela está desperdiçando, porque ela poderia ter vendido e pegado o dinheiro e dado aos pobres. Primeiro furo de Judas. Oi? Marcos 16, 7, coloca aí. Ele fala Pedro. Olha aqui. Diz aos seus discípulos. E também para quem? Por quê? Perder tempo com Pedro? O cara só dá trabalho. O cara me nega. O cara duvida de mim. O cara não tem fé, não ora. Nem para a sogra. Se ele não ora pela sogra, que está com uma febre, ele ia expulsar aquele demônio lá que estava no corpo daquele menino? Ah, irmãos. E a Pedro? E a Pedro? O negócio de Judas era dinheiro. Por isso que a palavra de Deus fala: não devemos servir a Deus e a Mamon. Judas já começa a dar um sinal. Ah, mas desperdiçando esse perfume é muito caro. Jesus não merece. Os pobres merecem. E ele então traz Jesus por 30 moedas. Ele entrega Jesus. Ele vende aquilo. Ele vende Jesus que amava ele. E aí é outra coisa. Ele morre. Ele perde a salvação. Ele se suicida. Porque ele não olhou para Jesus, para o reino de Deus. Ele olhou para o sistema. E o sistema corrompeu ele. Porque o sistema do mundo, daqueles que não vê como Deus vê, o sistema se coloca superior. E os outros superior. Ele se coloca como uma classe única. Não. Jesus para lá e nós para cá. Então nessa manhã, irmãos, Deus está falando conosco. E Pedro se transforma num grande evangelista. Judas agora estava morto, condenado. Mas Pedro continua. E a Bíblia fala que ele recebe o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. E ele começa agora, como Jesus, fazer sinais, milagres e maravilhas.
Aquele homem que aparentemente, aquela pessoa que aparentemente não ia prosseguir, ia sair dos trilhos, ia desviar. A Bíblia fala agora que Pedro fazia grandes milagres. E a unção, a presença de Deus, do Espírito Santo na vida de Pedro era tanto, irmãos, que a Bíblia fala que eles colocavam os doentes, os enfermos, e ele ia passando assim, ó. A Bíblia diz que até a sombra dele, amém, curava os doentes. Como as aparências enganam. Como eu estava enganado a respeito de Pedro. Porque quando a gente vê, Pedro negou Jesus, muitas vezes eu já neguei Jesus. Muitas vezes você negou Jesus. Você trocou Jesus por alguém. Você trocou, nós trocamos Jesus por algumas coisas. Mas nesta manhã, Deus está dizendo para nós que Ele não vê como o homem vê. Deus sabe muito bem que eu tenho falhas, que você tem erros, que nós somos pecadores, que muitas vezes nós julgamos. Mas nessa manhã, quando comermos desse pão e bebermos desse cálice, que Ele possa fazer uma operação, que Ele possa fazer uma cirurgia nos nossos olhos, irmãos. Essa semana, levamos a Anaí lá, porque o óculos dela estava muito ruim. Ô pai, eu não estou vendo direito. Porque a Bíblia fala que os olhos é a lâmpada do corpo. Ô pai, tem que trocar esse óculos. Então vou fazer o exame, filha. Aí ela foi lá, fez o exame, tudo certinho. Pegou. Aí o rapaz lá deu uma olhada. Nossa, mas esse óculos seu tá feio demais. Tá tudo embaçado, tá tudo riscado, porque você não está enxergando. Aí ele pegou e deu um reparo no óculos. Aí eu perguntei para ela: e aí, filha, como é que ficou? Como é que foi lá? Não, pai, o outro óculos vai ficar pronto daqui a alguns dias, mas o irmão lá deu uma polida nele, agora eu estou enxergando até o que eu não enxergava. Nesta manhã também, você está numa ótica espiritual. Nesta manhã também, coloque o seu óculos na mão do Espírito Santo. Você está entendendo? Coloque os seus óculos espirituais na mão do Espírito Santo. Olha o que ele está fazendo. Eu não consegui enxergar do jeito que Deus enxerga. Eu, as pessoas, minha família, meus amigos. Quando você colocar, você vai dizer: eu estava enxergando errado. Eu não estava vendo as coisas conforme elas são. Fica de pé no seu lugar. Coloca as suas duas mãos nos seus olhos. Fala para Deus: abre os meus olhos que eu quero ver. Bartimeu, Jesus perguntou para ele:
O que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Porque ele só via escuridão, ele só via trevas. Fala para Deus. Fala: Senhor, eu quero ver. Bartimeu falou: Jesus, eu quero ver como o Senhor vê. Eu não quero ser cego. Fala para Deus. Fala para Deus: eu não quero ser cego. Eu quero ver como meu Deus vê. Eu quero ver coisas boas. Eu quero ver coisas que me alegram. Eu quero enxergar coisas que me fortalecem. Eu quero enxergar coisas que me levam mais perto do Senhor. Diga para Jesus: eu quero ver. Eu quero ver. Ele vai tocar nos seus olhos agora. Ele vai tocar nos seus olhos agora. Ele vai tocar nos seus olhos agora. Ele vai fazer o que você pediu. Ele vai fazer o que você pediu. Ele vai fazer o que você pediu. Santo, Santo, quero te ver. Vamos juntos, exaltado, todos juntos. Ei. Jesus toca nos olhos de Bartimeu e ele diz: vê, 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 vê. Tira as mãos dos seus olhos e vê. Começa a ver, começa a ver com os olhos de Deus. Levanta suas mãos e vai adorando. Bartimeu adorou a Jesus, porque agora ele estava vendo. Vai adorando a Deus, vai adorando o Senhor. Aleluia. Vê, vê como Deus vê. Olha como Deus olha. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor nos olha, pela forma que o Senhor nos vê. Não como as pessoas, não como os homens vê, Senhor. Oh Deus, como o Senhor Jesus teve paciência com Pedro, tenha paciência também conosco, meu Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Faz dessa manhã uma cirurgia dessa miopia espiritual. Tira, Senhor, dos nossos olhos essa catarata espiritual que não consegue fazer nós enxergarmos as coisas como elas são. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, com as suas mãos levantadas, repita comigo dizendo: Senhor meu Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor meu Deus, não deixa eu olhar para a aparência. Meu Deus, a partir de hoje, eu me comprometo a olhar e a ver como o Senhor Deus vê as coisas. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me vê como filho amado, escolhido, separado para fazer a tua vontade. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor.